Espírito Santo de Deus, como é bom estar na tua casa. Como é bom estar com os meus irmãos, Deus. Pai, nós te pedimos essa manhã que o Senhor tenha total liberdade e fluidez nesse lugar, Pai. Que o Senhor faça de nós instrumentos para sentirmos a tua presença, Deus. Nós sabemos que a presença mais importante já está aqui, já se faz presente, que é do Senhor, Deus. Que nós possamos nos preocupar com nós, Deus. Que nós possamos nos preocupar em Te adorar, Deus. Não se fulano X, Y vai chegar. Não se a Tua casa vai estar cheia nessa manhã. Mas que a nossa preocupação dessa manhã seja Te reverenciar, Deus. Te adorar, Deus, em espírito e em verdade, para que possamos entregar tudo aquilo que nós temos que te entregar, Deus, para que possamos entregar tudo aquilo que o Senhor está nos pedindo essa manhã, Deus. Senhor, guarda os teus filhos que ainda vão chegar nessa casa, Deus. Guarda o caminho deles, Deus, no nome de Jesus. E aqueles que não puderam vir também, Deus, vai os abençoando, Deus, o cobrindo debaixo de tuas asas, o remindo com o teu sangue, Pai. No nome de Jesus, nós começamos essa manhã, Deus, orando ao Senhor, Deus, pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor possa, Deus, ter liberdade essa manhã já, Deus. Que não seja para nós esperarmos uma bela música, não seja para nós esperarmos uma palavra, mas que a nossa vida em si seja um ato de devoção ao Senhor, Deus. Que a nossa vida em si seja um ato de adoração, que nós possamos escolher Te amar e Te venerar a todo tempo, Deus, porque só Tu és digno, Pai, só Tu és digno de ser adorado, e nós agradecemos pelo Teu sacrifício, Pai. Nós agradecemos pelo sacrifício feito, nós agradecemos pelo sangue derramado, nós agradecemos, Deus, pela Tua graça que nos alcançou, Pai. Ai de nós, Deus, o que seria de nós sem o Teu amor, o que seria de nós sem a Tua graça, Deus? Nós pedimos isso essa manhã no nome de Jesus, Pai. Amados, eu convido vocês a acompanharem comigo, se vocês puderem colocar no telão aqui, Jeremias 29:4. Eu estava meditando ontem, Jeremias 29:4. Eu estava meditando ontem e pensando o que o Espírito queria que eu conduzisse essa manhã. Tanto em relação, eu sempre faço isso, tanto em relação às nossas adorações, os hinos que vamos cantar, os cânticos, quanto aquilo que o Senhor queria que eu trouxesse para a igreja, como um momento de reflexão, um primeiro momento de reflexão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que profetas e os adivinhos que há no meio de vocês, no caso, no quesito Babilônia, tá, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Pulamos para o versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração e me deixarem ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares
para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Assim declara o Senhor. Quando eu estava lendo essa palavra, eu procurei saber um pouco sobre o que se tratava, e sim, era sobre um exílio que Deus tinha direcionado o seu povo a viver na Babilônia. Mas como é que a gente trata isso nos dias de hoje? Talvez nós estejamos num tempo, nós estejamos num lugar que a gente não gosta, o que é normal. A gente pode estar insatisfeito com o que a gente está. Onde a gente está? Onde nós estamos morando? Não sei. Onde nós estamos trabalhando? Mas a palavra é muito clara quando Deus diz que, cara, parafraseando, né? Onde eu te coloquei, faça florescer. Faça de todo o coração. Prosperem, porque os meus planos são para que vocês prosperem. Eu os exilei durante 70 anos, mas após esses 70 anos, que às vezes a gente fica, caramba, Deus, está tão difícil, esse deserto está tão difícil, essa situação está tão difícil, a minha vida está tão difícil, meu trabalho está tão difícil. Beleza, o Senhor sabe, afinal foi Ele que te colocou ali. Mas não é porque Ele te colocou ali e você está passando por um momento de dificuldade que você não tenha que prosperar, você não tenha que avançar, você não tenha que fazer com que sua vida se direcione àquilo que Ele está dando a vocês. Porque após esses 70 anos que passaram, Deus iria vir e cumprir os planos dele, que era planos de bem, planos de prosperar a nação, o povo. E Ele fala que Ele vai chamar cada exilado separado pelo mundo de volta a Jerusalém. Buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Nessa manhã, o que o Senhor te pede é que você busque Ele de todo o coração. Independente de onde você esteja, independente daquilo que você está passando, independente de quais sejam as situações adversas, busquem Ele de todo o coração. Independente se talvez você esteja concordando com o que está acontecendo na sua vida, você fica, Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso? Ei, vamos parar um pouquinho de murmurar e vamos começar a buscar Ele de todo o coração. Vamos tentar ver Ele nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, nos mínimos cuidados. Buscar-me-eis e me achareis se me buscarem de todo o coração. O cuidado de Deus é imprescindível. Às vezes é só um mudar de rua, de um caminho que você faz todos os dias. Ali está o cuidado de Deus. Vamos tentar ver aquilo que Deus está tentando nos mostrar na nossa fraqueza, aquilo que Deus quer tratar conosco enquanto nós estamos num lugar de deserto, aquilo que Deus quer tratar conosco ainda quando estamos em um lugar de dificuldade e nós estamos só murmurando, mas não procurando entender o que Deus quer falar conosco. Deus, será que o Senhor está falando comigo por isso, pela minha soberba? Será que o Senhor está falando comigo porque eu sou muito arrogante? Será que eu preciso ter mais paciência? Será que eu preciso amar mais o próximo? Será que eu preciso me doar mais? Buscar-me-eis e me achareis se me buscarem de todo o coração. Senhor, nós entregamos esse momento de reflexão nas Tuas mãos, Pai. Nós já começamos a entregar esse culto diante ao Senhor, Deus. Começamos a entregar, Deus, aquilo, Deus, que nós viemos fazer, que é a nossa primícia, do melhor que nós temos, que é o nosso tempo, Pai. Que possamos sim Te adorar e que possamos, Pai, realmente não nos importar com quem está do nosso lado, Pai. Que nós possamos realmente, Deus, deixar fluir, Deus, deixar o Teu rio fluir, Deus, que o avivamento nós sabemos que começamos de dentro para fora. Então nessa manhã eu peço que o Senhor possa nos avivar, Deus, que o Senhor possa rasgar as nossas vestes sujas e nos colocar com vestes brancas, dignas, Pai, para podermos adorar o Senhor em espírito e em verdade, Deus, porque o Senhor fez isso com o Teu povo no passado, o Senhor há de fazer isso nesse presente, porque o Senhor não muda, Pai. O Teu amor não muda, aquilo que o Senhor fez não muda, o Teu sacrifício não muda, Deus, e que nós possamos inclinar o nosso coração a pensar isso, que nós possamos inclinar o nosso coração a estar diante do Senhor, Deus, apresentando todas as nossas fraquezas, dividindo o nosso fardo, colocando ele, Pai, nos pés da Tua cruz, Pai, no nome de Jesus, Pai.
separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuta ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Essa e essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu,
Sabe, queridos, essa canção é tão forte, tão forte. Nós sabemos que nós não somos dignos de coroar a Jesus. Todo mundo sabe disso, todos sabemos. E isso me pegou também quando eu escutei ela pela primeira vez. Eu falei assim: Senhor, tá certo isso? E meditando na palavra, meditando na canção, eu percebi que o coroar a Deus, minha vida para te coroar é fazer aquilo que Jesus faria, honrar as ações que Ele teve aqui na terra. Será que nós temos feito isso com nossa vida? Será que será que nós temos coroado aquele que veio e morreu por nós com nossas atitudes, com o próximo, com um amigo de trabalho, com um familiar, dentro da nossa casa? As pessoas estão vendo Cristo em nós, ou elas estão vendo nós? As pessoas estão vendo a graça que transborda, ou elas estão vendo apenas o João? Quem que as pessoas têm visto? E quando você coloca Cristo no primeiro lugar e Cristo no centro, quando você coloca a sua vida a coroá-la, a falar: Senhor, como o Senhor agiria nessa situação? Sem medo de represálias, sem medo de alguém falar que você está errado, sem medo de viver o evangelho puro e simples. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que você tem feito com o evangelho? O que você tem feito com o amor que foi derramado sobre a sua vida? Será que você tem sido egoísta e retendo ele para você? Você fala: não, eu sou salvo. Tudo bem, você está salvo, querido, amém, graças a Deus. Mas e as pessoas ao teu redor? Quantas pessoas têm sentido o toque do Espírito Santo através da sua vida? Quantas pessoas têm sido apedrejadas do seu lado e você não tem se levantado, se posicionado? Quantas pessoas têm sido acusadas e você está no meio acusando com uma pedra na mão? Oh Deus, nos perdoa, Pai. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor.
Você me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, e eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. E lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura Pra sempre. Teu amor Dura pra sempre. Teu Amor dura pra sempre.
Quem foi quem te fez? Quem foi quem te formou? Quem foi quem te fez? Foi o mesmo que fez o infinito do mar. Foi o mesmo que deu asas aos pássaros a voar. Quem foi quem te criou? Quem foi quem te fez? Quem foi quem te formou? Quem foi quem te fez? Foi o mesmo que fez o infinito do mar. Foi o mesmo que deu asas Aos pássaros a voar. e ele esteve comigo. O Verbo esteve comigo o tempo todo, e o seu nome o seu nome Emmanuel.
espaço pro medo. Não há espaço pro medo. Não há espaço pro medo, porque Ele vive. Não há espaço pro medo. Não há espaço pro medo. Ele venceu. E não há espaço pro medo. Não há espaço pro medo. Ele vive. Aplauda o Senhor bem forte essa manhã, querido. Diga a Ele palavras de gratidão. Chame a presença dEle. Continue. Aplauda Ele, engrandeça Ele, engrandeça. Ah, Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos essa manhã, Deus. Que Teu Espírito venha continuar conosco, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Tu és poderoso para fazer muito mais, Deus. Amém, Pai. Amém. Nesse momento é o nosso momento de generosidade, queridos. Nesse momento é onde nós paramos, refletimos sobre as nossas primícias e devolvemos a Deus tudo aquilo que Ele nos tem entregue. Então, nesse momento eu gostaria que, não como um ato de barganha, mas como um ato de fé, você semeasse na casa do Senhor. Enquanto você semeasse, você pensasse em tudo aquilo que Deus fez e naquilo que você precisa que Ele faça. Na verdade, que você quer, porque somente Ele sabe daquilo que você precisa. Então, como um ato de fé, nessa manhã, eu convido você a semear. Eu convido você a colocar o seu coração disposto. Eu convido você a ser generoso. E entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo. E mentalize tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Se é uma situação financeira que você está vivendo, ou coisa do tipo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Deus, nos agradecemos pelas ofertas aqui dadas, Deus, essa manhã, Deus. Todo ato de generosidade, Pai. Nós agradecemos e colocamos ao Teu altar, Deus. Só o Senhor sabe o coração de cada um que está aqui essa noite, essa manhã. Só o Senhor sabe o coração e do que as pessoas precisam, Deus. Quem melhor para conhecer o coração do que aquele que o próprio inventou? Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós te agradecemos pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Em nome de Jesus. Vai ter salinha hoje, amados? Alguém sabe? Não? Vai ter salinha hoje? Vai? Gostaria de chamar as crianças aqui na frente por um momento.
Graças a Deus. Estenda suas mãos para as crianças nesse momento, queridos. Pai amado, Pai querido, nós pedimos pela vida dos teus pequeninos. Pedimos para que o Senhor se comunique com ele nessa linha, Deus. Que não seja só um momento de distração, mas que sim um momento de aprendizado da tua palavra, Pai. Que elas possam ser tocadas, que elas possam ser ministradas durante a aplicação, Deus, de tudo aquilo que elas vão aprender lá em cima sobre o Senhor, Deus. Que elas sejam semeadas, Pai, e que na escola delas elas possam semear aquilo que o Senhor tem semeado na vida delas, Deus. Agradecemos também pela vida dos pais que se dispuseram a trazer os seus filhos ao culto, Deus, para que eles prestassem um culto ao Senhor também, Deus. Porque eles estão ensinando o caminho correto que eles se devem andar. Então nesse momento nós pedimos, guarde e blinde essas crianças, Deus. O proteja com o teu sangue, os proteja com o teu sangue, Deus. No nome de Jesus nós agradecemos, Deus, que o Senhor possa instruir, leva, Deus, todo espírito de dispersão, Deus, todo espírito que possa fazê-los com que eles não se concentrem e não aprendam do Senhor nesse momento tão precioso, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Apóstolo. Aleluia, amém, né? Shalom, bom dia a todos. Gostaria que vocês ainda continuassem na frequência que o Senhor já nos colocou, porque o culto, ele não é só aqui o ato da nossa reunião, nós temos que viver cultuando ao Senhor, é um estilo de vida, uma atitude. Então, desde que você acorda até a hora de dormir, você já está cultuando o Senhor. Mas aqui é um dia e local na qual nós nos reunimos, né, como corpo de Cristo. Obrigado, amada. Deus te abençoe. Como membros de um cabeça que é Jesus. E nós somos membros de um corpo. Amém? E eu gostaria que nós continuássemos ainda. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós queremos continuar. Em nome de Jesus, vivenciando essa atmosfera na qual o Senhor já nos colocou, em que nós nos colocamos aqui em inteira disposição, a nossa mente, o nosso coração, a receber aquilo que o Senhor quer nos instruir nesta manhã, ou no tempo que a pessoa poder estar vendo essa pregação, mas que o Senhor é a nossa primícia, nós declaramos isso, o Senhor é em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça está em primeiro lugar, porque ao fazermos isso em submissão, obediência e dependência, o Senhor supre as nossas necessidades. Tu sabes de tudo que cada um necessita, mas numa coisa nós queremos declarar, nós queremos viver já o reino do céu aqui na terra. E esse reino começa dentro de nós, Espírito Santo, continua nos ajudando, nós queremos a sua presença. Senhor, não retire de nós a sua presença, apesar dos nossos erros, das nossas escolhas erradas em determinados momentos da nossa vida, mas uma coisa nós queremos é ouvir a tua voz, nós queremos ver o teu agir. Tu tens se manifestado, Senhor, mas quando vem a turbulência, às vezes parece que nós nos esquecemos de quem é o Senhor para nós, mas o Senhor é nosso Pai, o Senhor é o Pai da verdade, o Senhor é aquele que nos conduz, nos protege, nos dá apontamento, nos pega no colo nos momentos de dificuldade, e o Senhor é que nos instrui, o Senhor é o alfa, o ômega, Tu és o princípio e o fim, Tu és aquele que dá o ponto final, mas também coloca a vírgula, Senhor, e nós confiamos, cremos, descansamos, deleitamos, e temos fé em Ti, amado Pai, amado Jesus e amado Espírito Santo de Deus, e nós queremos, em nome de Jesus, declarar que queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tu sabes, porque Tu és o único onipresente, onisciente, onipotente, Tu sonda a mente, sonda o coração, Tu sabes a necessidade de cada um aqui, Senhor, e de cada pessoa, em nome de Jesus, que está vendo esse culto, e Senhor, que o Senhor possa continuar sendo aquele que entra com a providência divina e a superabundância
presença, porque nós queremos continuar em gratidão. Nós somos gratos, e quem é grato, reparte. Nós queremos repartir, nós queremos ser altruístas como o Senhor. Então, que todo o egocentrismo seja derribado, destruído, em nome de toda a idolatria, que a maior idolatria, o egocentrismo, caia por terra nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que nós possamos ser uma oferta voluntária, assim como o Senhor permitiu que seu Filho fosse por nós, não merecedores, mas a tua graça nos alcançou, em nome de Jesus. Então, que toda falta de atenção, todo cansaço físico, mental, emocional desses dias que muitos estão de descanso, de feriado, aqui nesse lugar, Senhor, na terra, mas que nós possamos agora estar somente voltados e focados em Ti, deixar todos os problemas lá fora, porque é o Senhor que está no controle de tudo, e nós declaramos isso. Então, toda sonolência, toda falta de atenção saia do nosso meio, em nome de Jesus, e que nós possamos ter corações ensináveis e mente aberta para Te ouvir e ver o Teu agir, no nome de Jesus. Nos ensina, chamado humildade. Isso aí. É isso. Quando você literalmente reconhece seu erro, você está dando condições do Senhor, você chamar o Senhor para te ajudar a poder melhorar, aprender, reaprender. E todo dia é dia de aprender com o Senhor, é dia de reaprender, é dia de desaprender. Se você pegar o personagem desta manhã, né, sempre o principal será Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos deixar isso bem claro. Mas hoje nós vamos falar deste homem chamado Nicodemos, um homem que, como poucos, dominava um fariseu. Ou seja, quem eram os fariseus? Eram os sacerdotes da época, né? Eram os religiosos da época, mas esse homem, ele dominava como poucos, e ele era membro de um sinédrio. E o sinédrio, o que é o sinédrio? Era um tribunal de judeus, que eles ali julgavam os atos que aconteciam na época. E esse homem começou a acompanhar o ministério de Jesus, como todos que estavam ali. E ele teve a sensibilidade de ver que aquele homem pregava as boas novas e acompanhava ele curas, libertações, milagres, sinais e prodígios, que nenhum outro homem poderia estar fazendo, a não ser aquele que nós reconhecemos como filho de Deus. E que os religiosos da época, os fariseus, se sentindo ameaçados por que estava acontecendo na época, com o que Jesus estava fazendo, não o reconheciam como tal. Por quê? Porque de alguma forma eles viram que ali eles perderiam um domínio sobre o povo como massa de manobra, não diferente que até hoje acontece. A religião ser usada, independente dela, como massa de manobra, para poder explorar as pessoas, para aqueles poucos que estão ali se colocando no nível acima dos outros, poder manipular. Não diferente acontecia no passado também, acontece hoje e vai acontecer amanhã, até que Jesus volte. Amém? Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, Nicodemos era um homem altamente dominante da palavra. Então, aquilo chamou muito a atenção dele, Jesus. E ele, literalmente, queria conhecer esse Jesus. Quem é esse cara que tem modificado, tem trago um diferente, de uma forma, digamos assim, leve, sem nenhuma arma, não impondo nada, não impondo nenhuma coisa, a não ser baseado numa palavra chamado amor. Nós temos 613 leis. Foi transformada em 10 para Moisés trazer as leis mosaicas. E Jesus veio para poder cumprir uma, baseada no amor. Amar a Deus sobre todas as formas, né, de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força. E amar ao próximo como Ele nos ensinou a amar. Aonde tem amor, cumpre tudo. Amém? Não estou falando do amor deste mundo, estou falando do amor de Jesus, que é um amor em ação. Não um amor emocional, almático e carnal deste mundo, não. Amém? Então eu vou estar lendo primeiro todo o capítulo, ou toda a palavra, que não é todo o capítulo, de 1 a 21, eu vou estar lendo, e depois nós iremos pontuar
algumas situações que o Senhor me direcionou para poder trazer para a amada igreja nesta manhã. Você pode colocar para mim João 3, versículo 1 a 21. Dou graças, Senhor. João 3, 1, época 30 anos depois de Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Aqui já tem um reconhecimento dele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade, fala verdade, lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala, nascer de novo. Aleluia. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Fala, nascer da água e do Espírito. Amém. Quem nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? O Senhor sempre devolve em pergunta para quem o pergunta. Vocês já repararam isso? Em toda a Bíblia, ele sempre retorna uma pergunta para a pessoa. Não diferente com Nicodemos, ele está fazendo. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Fala, vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Qual é o dom de Deus? A salvação, a vida eterna, para todos. Mesmo a desobediência, ele falou o quê? O que ele fez? Ele deu o seu Filho como uma oferta voluntária, sem querer nada de troca. Por quê? Porque ele amava. E a comprovação em João 3,16, ele amou o mundo de tal forma que ele deu o seu Filho unigênito, para aquele que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Um presente valoroso para nós, o seu Filho. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más.
Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos viver tudo isso que o Senhor declarou através do capítulo, Senhor, de João 3. Nós estamos entendendo que o Senhor não veio para condenar, mas o Senhor veio para nos salvar. E por isso o Senhor deu como oferta voluntária o seu único Filho, Jesus Cristo, por nós, pecadores não merecedores, mas o seu amor é incondicional. O seu amor, Senhor, por nós é, assim como a paz que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, excede todo o entendimento. Senhor, nós damos graças por isso e declaramos, não foi em vão. O amor, o sofrimento na cruz que o seu Filho amado sofreu, não foi em vão. E nós decretamos que queremos estar neste lugar, um lugar no centro da tua vontade, na vontade de Cristo em nossas vidas, através de ti, amado Pai, e através do nosso amigo, Santo Espírito de Deus, que nos leva para este lugar de transformação dia após dia, para vivenciar o seu reino aqui na terra. Assim, nós damos graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Preste atenção. Eu quero primeiro entrar aqui no Pai dos Burros e trazer o significado de Nicodemos. Qual é o significado? Por que eu estou falando isso? Tudo tem um significado. Os judeus davam muito valor aos nomes. Então eu vou trazer o significado da palavra Nicodemos. Nicodemos é vencedor do povo, ou justiça do povo. É o significado do nome Nicodemos. Um nome de origem grega composto por Nik, que é vitória, e Demos, povo. O prefixo demos é povo e Nik é vitória. O nome se popularizou devido a Nicodemos, uma figura bíblica do Novo Testamento, um fariseu e um membro do Sinédrio que buscou Jesus para entender os seus ensinamentos. Amém? O que aconteceu? Nós vamos verificar que isso aconteceu 30 anos depois de Cristo. No seu primeiro ano de ministério, Jesus já estava ocasionando uma revolução pacífica, uma revolução sem armas, uma revolução de pregar a palavra de Deus, as boas novas, pregar ali a Torá e também os pequenos e grandes profetas. E ali, consequentemente, sinais, prodígios, milagres, curas, libertações, ressurreições aconteciam no nome do Pai, porque ele veio fazer nitidamente tudo aquilo que o Pai o determinou. E em determinado momento da palavra ele fala, vocês não creem nem no que eu faço aqui na terra, imagina as coisas celestiais. Por quê? Porque eu fui o único que estava com meu Pai desde o princípio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos antes da criação. Então ele indaga, ele passa para Nicodemos uma nova pergunta, fala, cara, vocês religiosos, você que estuda a palavra, domina como poucos, você não acredita no que vocês não acreditam no que eu faço aqui na terra, eu como filho de Deus, como é que eu vou externar para você as coisas que acontecem celestiais? Se no pouco vocês já não querem, imagina no muito. Então nós vamos ser provados em todo tempo pelo Senhor, amém? Para sermos aprovados. Quem nos tenta é o inimigo. Quem nos induz a cair em tentação é o inimigo. Só que nós vamos decidir e escolher o que nós queremos, que é ser um ser espiritual ou ser um ser carnal.
ou viver ainda na maior idolatria, que é o egocentrismo, ou viver a vida e a vontade de Deus para nós e através de nós. E aí eu fui buscar também uma outra palavra, porque o nosso Deus é altruísta. Então eu fui buscar ali o significado da palavra altruísta. E olha o que significa aqui. Vamos lá. Significa amar e cuidar do próximo, colocando as necessidades das pessoas à frente das suas, sem esperar nada em troca. O nosso Deus é assim. Jesus, o Filho de Deus, veio também fazer isso, através de uma palavra chamada amor. Se não tiver amor, aí vem 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor ágape. Não adianta ter todos os dons, se não tiver amor, não vale, não tem sentido. O amor é a peça-chave do cristianismo. O amor incondicional, de saber que você vai estar ofertando pelo seu irmão, sem querer nada em troca. E aí, eu vou trabalhar em cima do que o Senhor tem dito para a igreja do Senhor, os cultos todos. Nós precisamos sair. Na manhã de domingo passado falamos sobre isso, sair da mente escrava, de escravo, para a mente de filho e filha. O filho e a filha vivem esse amor ágape, mas o escravo, ele não vive esse amor verdadeiro. Por quê? Porque ele sempre acredita que não é merecedor do que está ganhando, ou quando recebe, imagina que está na mão do seu senhorio ou de quem quer que está o presenteando. E aí sempre vai ter o quê? Uma dívida. Só que presta atenção, o altruísta, o nosso Deus, deu o seu único filho de forma oferta voluntária, com um amor incondicional por nós pecadores, e não quis nada em troca, a não ser o quê? Nos presentear com a vida eterna. E se ele ama o mundo de tal forma que entregou o seu filho, ele ama tudo e todos. Obrigado, Senhor. Sabe, é um favor imerecido, e eu não posso mais entender e estar no lugar de escravo, porque o escravo, ele trabalha para comer diariamente, trabalha para vestir, trabalha para dormir, e trabalha e não paga, está sempre na mão. Filho não, escravo não tem herança, filho e filha têm herança. E quando o filho recebe um presente, ele é grato. Obrigado Senhor, dou graças, em nome de Jesus, obrigado. E essa tramitação, ela precisa acontecer verdadeiramente nos últimos dias, para você saber qual é a sua identidade em Cristo. E aí o dízimos e a oferta, vou logo no dinheiro, que é o outro Senhor, não pode ser encarado como uma negociação, ou eu vou dar porque eu tenho que dar, porque eu estou impondo. Não é. É uma oferta voluntária, quando o Senhor fala, dê de todo o coração. Se está em dúvida, não dê. Você deu em dúvida, hoje é dia de se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Quando você está dando de todo o coração, e a palavra fala, é melhor dar do que receber. Por quê? Porque nós viemos, o próprio Filho do homem, o próprio Jesus, veio aqui primeiro servir para depois ser servido. E isso tem que ser uma situação de ofertas e dízimos como um ato de generosidade, de semear em amor, porque você está dando o que quem trouxe isso aqui, você pode ter certeza que deu porque o que? Tem um coração generoso. Não, ele está me dando e eu estou retribuindo para alguma família que não tem hoje, para que essa família que hoje não tem, ela tenha, para ela ter condições, que quem dá é o Senhor, para poder abençoar uma outra. E assim é o crescimento em Cristo Jesus.
Aquilo que Ele fez para mim, agora eu faço pelo próximo, porque Ele que me abençoa. Se eu tenho o que eu tenho, é graças a Ele, porque eu não tenho nada. Aí fala, o homem é o provedor. Não, o provedor é o Senhor. Ele nos capacita a poder administrar as bênçãos espirituais e materiais que nos é concedido. Amém? Por quê? Porque Ele é o dono de tudo, queridos. Quando nós vivemos a verdade em Cristo, não tem dúvida, não tem negociata, não tem permuta com Ele. Eu não tenho que fazer querendo algo em troca. Nós precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bota aí para mim Colossenses 1, a partir do 15, por favor. Desceu aqui já outra coisa. Vamos ler? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quem é esse aqui? Quem é esse? Jesus. Vai. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Se eu estou com Ele e você, nós somos o quê? Co-herdeiros, obrigado, família. Em Cristo e no Santo Espírito de Deus, e herdeiros do Pai. Ou seja, a autoridade está na minha e na sua mão. Sabe por quê? Porque você tem que nascer de novo. Nascer pela água, pelo batismo do arrependimento, dos pecados, dando e crendo que Jesus, o testemunho de fé em público, que Jesus é o Filho de Deus, e o que Ele fez na cruz do Calvário levou nossas enfermidades, doenças, aflições, pecados, iniquidades e transgressões. E aí morre o ser adâmico, o ser carnal, e ao submergir, nasce ali um novo homem espiritual, primeiro, na água. Aí depois, a palavra do Senhor testifica que Jesus entra em jogo, porque com o batismo do arrependimento de água, somos nós os homens. Amém? E aí Jesus vai o quê? Nos abençoar. E o quê? Com poder e fogo. É isso. O nascer de novo, a dúvida de Nicodemos é essa. Mas para isso eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que não creem, meu irmão, vão ficar. Por quê? Porque as trevas estão nele, eles não querem se libertar do egocentrismo. Eles não querem viver em obediência, dependência e submissão ao Senhor, para atingir ali a vida eterna, a salvação. É o básico do básico, é a cruz, meus queridos. Nós temos que nos arrepender todos os dias, sim, toda hora. Toda hora. Mas vai chegar um pecado que você faz, Jesus vai entrar, esse aqui não faço, mas ainda tem esse. Ó, tem esse aqui. E vamos em frente, vamos andando. O problema é que as pessoas querem desistir, mas olha, eu estou falando dessa palavra direto. É uma maratona, viver Cristo. Maratona é longo o percurso, não é tiro curto. E aí, a gente não pode, em nome de Jesus, abaixar a cabeça, porque sabe o que acontece? Quando eu me disperso do rebanho de Cristo, sabe o que acontece? Eu estou mais suscetível a apanhar e ser morto pelo inimigo, pelo lobo, pelas ovelhas malucas, gordas, loucas, que começam a querer te dar pancada. Amém? E aí eu preciso estar atento para ouvir a voz do bom pastor Jesus. E definitivamente eu tenho que reconhecer que, olha, ele não veio para condenar, mas veio o quê? Para trazer a salvação. Porque ele fez tudo na cruz por nós. O que eu e você temos que fazer,
é tomar uma atitude hoje de entender que nós hoje que somos o sacrifício vivo e estamos aqui em total consciência para prestar o culto para Ele, consciente, racional. O sacrifício vivo é a luta do espírito e a carne. Eu tenho que mortificar a carne todo dia. E como é que eu vou combater o mal se eu não me alimento do Senhor? Se eu não leio a palavra? Se eu não sou carta viva? Se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não me coloco em posição de ouvir e ver? Se eu não paro para me calar e escutar e ter um tempo para Ele? Porque, cara, as distrações estão aí, em todo momento. As distrações estão aqui para tirar o foco em Jesus. É impressionante que o Senhor tem dado palavras, cara, e o Senhor está aqui nas mesmas paradas, e eu vou continuar, porque Ele está mandando, eu vou continuar. Então, e são passagens completamente diferentes, Antigo, Novo Testamento. Por quê? Porque é momento de posição, Jesus está voltando, momento de se arrepender agora, enquanto o Espírito Santo está aqui. A gente está se reunindo aqui, galera, glória a Deus. Lá na Ucrânia, não sei se as pessoas viram, eles estão entrando e estão, meu irmão, espancando nas igrejas cristãs, matando. Os caras são nazistas. Está lá, pô. Você vê na África a mesma coisa. Na Nigéria, a mesma coisa. 2.000, 3.000 pessoas mortas. Faz um buraco enorme e joga como se fosse nada. O ser humano não tem valor mais. Mas Ele deu o seu Filho, porque amou o mundo de tal forma que entregou o seu único Filho, unigênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem são? Somos nós que cremos nele. Sabe? Aí eu vou continuar aqui. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Vai. Ele é o cabeça do corpo, que é o quê? A igreja, somos nós. Ele é o cabeça, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Vai. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você quer viver a plenitude? Uma vida abundante? Viva o que Ele tem para mim e para você à vontade, é isso. 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Já foi pago. Já foi pago. E aí, a gente precisa sair da oração terrena para subir com Ele nas regiões celestiais, acima de principados, potestades, espíritos malignos. Aqui, ó, a nossa oração é de cima para baixo. Temos que avançar, temos que progredir. Ah, por que isso? Por que isso? Porque eu quero isso, que eu quero, tu não quer nada. Fala assim, eu não quero nada, eu quero o que o Senhor quer para mim. Amém. Que é tudo. Que é tudo. Não, porque eu quero um carro novo, eu não aguento mais esse carro. Ah, tiro meus filhos das drogas, não sei o que ela... Senhor, em nome de Jesus, toca no meu filho. Apenas um toque. Se o Senhor tem uma promessa sobre ele, desde o ventre, que eu creio que ele é escolhido em nome de Jesus, toca nele lá, Senhor. Se o Senhor fizer, eu vou parar de me masturbar. Nossa, peguei pesado, nojento. Que é um ato secreto, né? Eu estou atrás da moita, ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. Não negocie, isso não é promessa. A promessa já foi dada com a salvação, pelo amor de Deus.
Oh, Senhor, eu creio que aqui o Senhor escreveu. Olha aqui, ó, a gente precisa ler a palavra, porque a gente tem que orar declarando a palavra de Deus. Às vezes eu dou uns exemplos assim, loucos, para escandalizar mesmo. Por isso que o religioso mete o pé e vai embora. Mas tem que ser, a gente tem que ser movido a pancada, galera. Porque disciplina é amor. A gente tem que ser achocalhado. Não, eu vou negociar porque eu vou deixar de jogar, eu vou deixar de ver o jogo do Flamengo, vou deixar de ver o jogo do Vasco. Estou dando exemplos aqui loucos, tá? Que aí, se o senhor der para mim, eu vou. Pô, está negociando com ele, cara. Espera aí, ele é dono de tudo, ele não precisa negociar nada com você, porque ele não precisa de você. Mas quando eu e você nos colocamos à disposição para ele, como Nicodemos estava se colocando, Nicodemos ele estava saindo de uma posição porque ele era uma autoridade. Ele queria entender quem é você. Pô, tu é diferente, meu irmão. Tu é filho de Deus. Olha o que tu carrega. Aí o que ele fez? Para ele não ser julgado, sabe o que ele fez? Nazaré e Alcinara, ele foi se encontrar com Jesus à noite. Por quê? Porque o fluxo de pessoas é muito menor para não ver ele. Aí ele se tornou um discípulo no secreto de Jesus. E vou provar para vocês. Esse cara reconheceu, começou a perguntar, pô, como é que é esse nascer de novo? Ele era um cara inteligente. Eu sei que a gente não vai ter que voltar para a barriga da nossa mãe, para o ventre da nossa mãe, para nascer de novo. Aí o Senhor fala, não é nascer, é nascer em espírito. Todos nós nascemos pecadores, seres adâmicos, quando saímos do ventre da nossa mãe. Eu já falei sobre isso, eu sou dono de colégio aqui, de educação infantil. E quem é professor de educação infantil entendeu o que eu vou falar. As crianças são egoístas por si próprias. Se pegar um boneco delas, vão morder, pequenininha, bebê. Vai morder, ou vai beliscar, ou vai porque não quer dar. Por quê? Porque são egocêntricos, são adâmicos. Isso já é do ser adâmico, do ser carnal. Aí eu vi uma pregação, cara, muito maneira. Será que ele vai chorar se eu pegar ele? Porque a gente tem que ser imitadores daquilo que toca a gente. Será que ele vai chorar? Bebê? Não vai não, ele vai participar. Daqui. Vou fazer uma parada muito maneira que eu vi. Eu falei, cara, que pastor louco. Ih, mas eu também sou. Fala. Segura o microfone. Tudo fala. Noa, você se arrepende dos seus pecados, filho? Você tem fé no Filho de Deus, que é Jesus, filho? Hein, Noa? Ele tem consciência do pecado? Você tem consciência do pecado, Noa? Sabe o que eu estou fazendo? Tem pessoas que estão batizando um bebê que não tem consciência do pecado. E o primeiro batismo é da água. Então, todo ser que tem entendimento do pecado e se arrepende de quem é Jesus e testemunho de fé em público, é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo que ele foi batizado só apenas, com aspersão, ele precisa ser batizado por submersão. E você é um escolhido, Noa, fica tranquilo, você só foi um personagem. Amém? Vocês estão entendendo? Eu adorei isso, obrigado. Adorei. Tu quer um exemplo melhor para a igreja do Senhor? Noa foi apresentado. Jesus sabe quem é ele. O nome dele é Noa, por quê? Porque ele é louco, como eu também. Imagina Noé, 100 anos construindo a arca. Não chovia, meu irmão. Uma loucura, uma esbórnia que era na época. Tanto que o Senhor teve misericórdia de apenas uma família, de Noé. Não sabia nem o que era chuva.
Obrigado, pastora Débora. Eu sou perfeito? Eu preciso de ajuda. E tem que ser de 2 em 2. Preguei sobre isso lá atrás também. Olha, de 2 em 2, hein? O único sozinho é Jesus. Vocês estão entendendo, cara, como é que é? Aí Nicodemos começa lá, ser um assíduo discípulo secreto de Yeshua. E ele, inclusive, defende Yeshua no Sinédrio. Perante aos seus pares, no tribunal dos judeus, que julgavam tudo e todos naquela época. Só que esse cara entendeu o que era nascer de novo. Esse cara entendeu que Jesus era o Filho de Deus e reconheceu. Primeiro porque logo no início ele fala, Rabi, mestre, realmente essas coisas só podem ser feitas por quem é Filho de Deus. Acabou. Estou todo arrepiado. E esse cara tem o privilégio de preparar o corpo de Yeshua com José de Arimateia, que é um rico também, que era também um homem que caminhava com Yeshua, que inclusive deu o local onde o corpo de Yeshua ficou durante 3 dias, porque somente um cara de muita condição tinha ali um local como aquele para poder, uma tumba daquela, vamos botar assim, de fácil entendimento, ampla. Só que ele ressuscitou no 3º dia, o corpo dele não estava ali. Preste atenção, Nicodemos com José de Arimateia prepararam o corpo dele, com perfumes, com aromas, porque era assim que era feito. Só que Maria, como adoradora, fez mais. Fez em vida. E aí todo mundo sabe que Maria fez. Ela quebrou um vaso de alabastro, que custa 300 denários. 1 denário é um trabalho braçal por dia. Aí o que aquele que era o tesoureiro do ministério de Yeshua fez? Chamado Judas Iscariote. Condenou a atitude de Maria. Como pode? Por que ela fez isso? Poderia ter vendido e dado aos pobres. Aí vem os vai na onda. Teve uns discípulos, é verdade, poderia ser feito isso, os vai na onda. Não tem personalidade. Aí o Senhor fala, o ato dela vai ser lembrado todas as vezes que as pessoas lerem o meu evangelho. Porque os pobres estarão aí e serão ajudados. Os necessitados estarão aí e serão ajudados. Vocês estão entendendo? Então esse cara, que dominava como poucos, entendeu que precisava nascer de novo. E somente aquele que nasce de novo em espírito, aquele que semeia em espírito, colherá em espírito. Aquele que semeia na carne, colherá na carne. Tem como plantar melancia e colher uva. Tem como plantar uva e colher uva. Portanto, eu queria deixar hoje para mim e para você essa convicção. Se você já foi batizado nas águas, glória a Deus pela tua vida que você já fez o primeiro ato. Que é de ser batizado por um homem através do batismo do arrependimento. O Senhor está dizendo que o batismo que eu fiz em outra religião, quando eu era criança, não valeu? Não. Não, porque ele não tinha, o Noah não tem entendimento. O Noah não tem condição de saber o que é certo e o que é errado. O Noah é dependente dos seus pais para tudo, dos seus avós para tudo. O Noah não tem consciência do pecado. O Noah não sabe quem é Jesus. Ele pode saber sim, entenda o que eu vou dizer como consciência, mas ele é espírito, alma e corpo. Ele sabe quem é sim, porque isso na Bíblia diz que o próprio João Batista e Isabel, quando Maria chega com Yeshua no ventre, eles começam a ser tomados, e ele pula na barriga. Então, amém? Então, quando a gente ora para que as crianças já sejam
cheios do Espírito Santo e que sejam usados, sim, nós temos legalidade para isso, porque a Bíblia diz que temos isso. E o que a Bíblia diz é o que está escrito é verdade. Que a gente crê que é a palavra de Deus. Eu preciso ser batizado, então, pastor? Precisa, porque é o Senhor que está falando, não sou eu, o batismo das águas. Para depois ter o batismo de quê? Está aqui. O batismo que Jesus vai fazer. De água e o quê? Bota o versículo aí, vamos lá, vamos proclamar. Versículo 5, vamos lá. Para que a gente herde o reino de Deus. Bota para mim. João 3, 5. Olha lá, não, João 3, 5. Aleluia. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de quê? E do Espírito. Poder e fogo. Quem que nos batiza? Jesus. O povo perece de falta de conhecimento da minha palavra. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Por isso que eu vou ser um chato do bem. Por favor, meditem na palavra do Senhor. Dia e noite. Foi isso que nós falamos. Josué, aquilo que eu preguei domingo passado, foi sobre isso. Precisamos não mais sermos enganados. Eu não posso depender da minha esposa. Eu não posso depender do meu trabalho. Eu não posso depender dos meus pais. Eu não posso ter dependência dos meus filhos. Eu não posso ter dependência do dinheiro. Eu não posso ter dependência de nada. Eu não posso ter do vício. Eu não posso ter do jogo. Eu não posso ter de que quer que seja. A minha dependência é em Cristo Jesus. E aí a palavra vem sobre elas também. Vinde a mim como as criancinhas. Aí sim, dependentes dos seus pais, espontâneas, fala mesmo, coloca a gente que é pai numa condição constrangedora. Quem é que já foi colocado pelos seus filhos em condição constrangedora? Aqui. Não é? Por quê? Porque está falando ali com pureza, cara. Fala sem nenhum tipo de... Está de boa. E é isso que o Senhor quer de nós, dependência plena. E eu corroboro com aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eu simplesmente, é como esterco, tudo aquilo que eu aprendi na odontologia, nas minhas pós-graduações, na própria teologia, estou sendo aqui, ai, meu pastor, também, porque muita coisa é perda de tempo. Estou sendo ousado. Muitos estão fazendo teologia hoje para poder, olha o que eu vou falar que é sério, para poder fazer com que a sua convicção, a sua verdade seja estabelecida. Está doido, meu irmão. A verdade está aqui, ó. É o próprio Jesus. Se os ministros entendessem que não tem que dar jogada de efeito, é só pregar a palavra de Deus, ela. Só. O meu papel aqui é levar vocês a entender que Ele não veio para condenar, Ele veio para nos salvar. E eu não vou pregar a teoria de prosperidade nem hipergraça, que isso aí não é de Deus. E não quer dizer que Ele pode fazer nós prósperos. Claro que pode. Ele pode tudo. Inclusive a riqueza é o dom de Deus. Nós pregamos sobre isso aqui. Amém? Tem alguém comigo? Então que nós possamos nascer todos os dias em espírito. Sabe como? Se arrependendo. Eu quero ser batizado nas águas todo dia. Eu quero. Todo dia que eu tomo banho,
Aqui, ó. Me limpa, Senhor, em nome de Jesus. Aqui, eu e ele, ó. Tira todas as impurezas, que o pecado é putreficado, é podre. Está repreendido em nome de Jesus. E hoje eu perdi a linha, quando você declara o seu pecado. Não, hoje eu olhei de uma maneira pecaminosa para uma mulher. Fala, pô. Ele viu o que você fez, pô. Ah, eu olhei para um homem bonito hoje e cheguei. Fala, pô. Fala. Tem que falar. Ele é seu pai, é meu pai. A gente tem que falar, eu menti hoje. Hoje uma mulher ligou aqui me cobrando aqui minha internet que eu não paguei. Então, eu vou já entrar em contato com a Oi, porque eles vão liberar o sinal e eu não paguei ainda, que eu vou pagar. Pô, não faz isso, pô. Tu tá pecando, pô. Paga a parada ainda, depois tu liga e comunica, pô. Como é que eu vou ter cara para falar para o Luiz Gustavo? Ligam para mim. Aqui, ó, ele no meu celular. Às vezes ele está jogando, às vezes o nego manda parada para mim, eu canso de falar. Se mandar e visualizar azul, às vezes não sou eu. Ou é meu filho ou minha filha, e eu não vejo. Aí sabe o que você faz? Você é perseverante, você não é egocêntrico nem bicudo. Volta a mandar mensagem para mim. Não fica sentido não, porque às vezes eu não tenho nada a ver com a parada, meu irmão. E outra coisa, às vezes eu estou chapado, ando na rua, chapado. Espírito Santo, eu não te vi, eu não te cumprimentar. Meu irmão, eu não te vi. E está tudo bem. Ai, Maria Júlia! Pô, Maria Júlia, às vezes está dirigindo, nem me viu. Está tudo bem. Pô, Maria Júlia não falou comigo, eu sou pastor dela, pô. E sem óculos eu também. Sem óculos fica ruim. Cara, está tudo bem, vamos viver Jesus livre, com leveza. Eu nunca fui na casa do pastor comer um churrasquinho. Pô, vai lá, brother, eu não vou chamar, não. Eu vivo no cuidado, Carlinhos. Ele me cuida o tempo todo. Sabe? Sai desse lugar, esse é lugar de escravo, de escrava. Lugar de filho, eu sou bem-vindo na casa do meu pastor, pô. E você é mesmo, pô. Ah, vai lotar, tem até aquela música. Como é que é? Tem uma... Comer na casa do pastor, não tem? Comer na casa do pastor, sempre tem alguma coisa. Lá em casa, Cida, Lúcia, procura, não tem açúcar, pastor Gustavo. Olha direitinho que você vai... Aí aparece o açúcar. Glória a Deus. Por quê? Porque eu sou grato, eu reparto. Aí eu acesso a multiplicação, a superabundância, a provisão divina. Está rindo porque tu já viu isso, né, Aninha? Você entende? Por quê, cara? Porque todos são bem-vindos. Aí vai entrar um paradigma aqui, que alguns entram, e eu quero dar a minha posição. Eu não estou aqui dando satisfação, eu estou falando sobre aquilo que eu penso sobre ser filho. Sou eu, tá? Se o Senhor me colocou aqui e vocês me escolheram para ser pastor de vocês, para eu apacentar vocês para o Senhor, é sinal que vocês amam estar aqui, amém? Porque eu amo estar aqui, sendo instrumento para vocês. Nossa, olha que absurdo. Esse piso aí apoeirado, horrorosa. Eu não posso ir lá que eu sou alérgico. O pó, do pó, iremos do pó, viemos e iremos. Então tu fica na moral, meu irmão, é no pó. Nós não somos nada. Isso aqui não é da igreja, nós vamos ter o nosso ainda, no tempo de Deus. Amém? Mas o senhor deveria, tá bom, eu vou ficar aqui, nós temos um contrato de 5 anos aqui. Nós estamos 9 meses aqui. Se a gente pode estar num piso, pô, dá uma olhada nesse piso aí, brother. Eu nunca vi, parece piso de tu. Estou dando aqui um exemplo, mas por que aqui não tem escravos aqui, Oswaldo, é filhos e filhas, então a gente tem que usufruir do melhor, que a casa é do nosso pai. Sabe? Eu já estou incomodado, o verão está chegando, eu preciso comprar ar-condicionado para as crianças, meu irmão. Preciso comprar. Só que a gente depende
da generosidade das pessoas. É gerar consciência de ter um coração generoso e que a oferta é voluntária. Olha a palavra de hoje. Jesus, o Pai deu como oferta voluntária. Estou conversando com os meninos, aquela tiramos daqui, vamos para onde? Na mídia. Que eu estou falando porque vocês precisam participar. Aqui de manhã a maioria é tudo membro. À noite vem muitas visitas. Também de manhã também vem. Entenda? A mídia vai ficar ali, só que aquela mesa já deu o que tinha que dar. Tem que ser metade de uma mesa. Vai ter que fazer. Tem que melhorar a nitidez da imagem, porque tem uma igreja aí vendo a gente, que é a igreja virtual. Tem algumas coisas que precisam ser estabelecidas. Se eu tiver, antigamente, né, lá no passado, eu botava a mão no bolso e toma. Eu não tenho que dar aqui e falar aqui, mas eu estou falando que eu fazia. Só que hoje o Senhor falou, cala a tua boca, você não faz nada, fica quieto, bababá. Não é na força do teu braço, sou eu que sou o braço. Teve uma época que eu saí, em 2016, pós-pandemia, que eu fiquei no banco 3 meses. Eu me coloquei no banco. Falei, eu quero descansar. Fiquei sentado, vendo a galera toda pregar. Eu via as coisas erradas. Eu ficava assim, meu Deus do céu, me parecia até que eu estava... Porque eu sou um torpedo. Não faz nada. A igreja é minha. Parecia que meu espírito ia sair para resolver. Não. Se eu tiver que viajar aqui, a igreja do Senhor vai funcionar, porque é dele. Nós lemos aqui, nós somos a igreja, ele é o cabeça. E quem é o cabeça dessa igreja? Igreja Filadélfia, Espaço, chama-se Jesus Cristo. Se eu não vier pregar aqui, alguém vai estar aqui para pregar a palavra do Senhor e vai ser uma bênção o culto. Se tiver aqui, não tem os instrumentos, vamos cantar como coral. Você pode ter certeza que Jesus, se for de Deus de coração, Ele vai receber. Amém, queridos? Porque nós somos o quê? Altruístas como o Senhor. Nós damos sem querer nada em troca, nós damos de todo o coração, nós nos colocamos em disposição. Eu não quero nada em troca, não é permuta. Eu dou isso, a GDL me dá isso. Isso não existe no reino de Deus. Isso é para quem é escravo. Para quem é filho, recebe de graça, porque tudo é de graça. Ele mesmo fala, se você dá mais eu vou derramar sobre você. Não sou eu que estou falando, é ele. Eu já falei, essas cadeiras aí, está com o dia contado, não sei como vai ser. Mas vamos fazer uma campanha, GDL, cada um compra a sua cadeira. Só tem que vai assinar um termo de responsabilidade, que quando quiser sair, não vai levar a cadeira. Amém? Amém? Ai, glória a Deus. É um prazer sempre estar à disposição para servir vocês, amém? Em nome de Jesus. Temos anúncio? Grupos de relacionamento, toda terça-feira, às 19h30, GR na Banqueta, na Estrada da Banqueta, 1601, GR Ribeira, GR Parque das Palmeiras, GR Marinas, GR Centro, GR Ariró, GR Balneário. É ideal que você, que mora perto dessas GRs, procurem, né, as pessoas que estão à frente, para poder... ou procura um dos pastores, os presbíteros, ou procura alguém que seja da liderança, para poder te encaminhar nessa GR próxima da sua residência. Por que isso? Esse grupo é um grupo de relacionamento. O culto, ele é muito maravilhoso, mas o culto é um monólogo. Eu que acabo, às vezes, querendo interagir com vocês, mas a GR, ela é fundamental, porque é uma igreja primitiva, nas casas, como era antigamente, Atos dos Apóstolos 2. E aí, o que acontece? Há um contato maior entre as pessoas interagem mais, a koinonia é muito bacana. Então, eu impulsiono você a estar numa GR, numa terça-feira, próxima da sua casa. Tem no Ariró, tem no Balneário, que é os jovens. Quero dar um anúncio aqui. Nós estamos só vendo, fechar com o Valci,
e com a Alcinara, já comuniquei a eles, também falei com o Oswaldão nessa manhã. Nós vamos fazer a GR dos idosos, ok? A gente ia fazer na casa deles, podendo rodar. Não, eu cheguei à conclusão que nós vamos fazer aqui na sexta-feira na igreja. Porque é melhor todos se encontrarem na igreja. E não fica... A Alcinara e o Valci já aceitaram, né? Em nome de Jesus, né, meu filho? E o que acontece? E vai ser de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Vai ter a GR aqui, então você vai ter... Irmã Nazaré, vamos para a oração, vamos pegar firme nisso aí. Está entendendo? Zé também, entendeu? Então... fundamental está aqui Oswaldão, tia Sandra, nós temos bastante dona Yolanda, o Jorge, a galera toda, entendeu? Amém, queridos? Vai ser uma benção, eu creio que vai ser sobrenatural isso, em nome de Jesus, amém? Então, tem essa, a GR dos adolescentes, que nós vamos estar firmando isso, né, Lala e Joãozinho. Nós estamos vendo ainda, provavelmente a gente deve fazer na quinta-feira, que é um dia especial, no aspecto de quê? Mas não é terça-feira, pastor? Não, existe algumas que a gente tem que ter bom senso e discernimento. E aí, nós estamos fechando com os dois, para poder fechar na quinta-feira aqui na igreja. Enquanto seus pais estiverem no culto, a GR está acontecendo com eles lá, em nome de Jesus. Amém? Então, são estratégias que a gente tem que estar atento para o que o Senhor tem nos dado. Então, seriam essas duas, por enquanto. Então, você vê que o Senhor está multiplicando. De 3, já estamos em 8 e vai para 10. É a perspectiva de 10. Então, isso é sinal de quê? Que nós estamos no caminho certo. Em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Culto de logo mais, te... convido a estar conosco, às 19 horas nós estaremos aqui em nome de Jesus, sendo da vontade do Senhor, eu creio que é da vontade do Senhor. Amém? Estende suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para ti e te dê a